Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo à hora dos Saldanhas pelo direito irrestrito e total da zoeira de ir contra o Estado Democrático de Direito. Eu vim aqui com uma toga porque parece que qualquer pessoa com um discursinho medíocre consegue fazer um discurso aí no STF. Então eu estou me candidatando aqui, colega Ivo. Está Tendo a... começando mais um episódio do Hora do Saldanha. Solta a vinheta aí, Machete. Não se atreva. 50º dia. Não sei. Porto Alegre. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Vamos lá, ó. Qual é a pauta de hoje? Qual é a pauta de hoje, colega? São 120 anos do tricolor do Rio Grande do Sul. Tá emocionado, colega Ivo? Claro que não. Tá redonda. Tá achando que... Tá achando que vai falar do STF? Boa tarde, colega Ivo. Tá a pessoa tava de camisola, aí troca para pijama. Será um episódio sonífero esse? Violento? As pessoas vão dormir. O cara se apresenta de camisola, depois se apresenta de pijama. Ora, bolas. Olha só, colega voltando Ivo. ao STF, tendo a toga, tá suficiente para o cara ir lá falar bobagem. Colega Ivo, tu és responsável por aquilo que tu cativas, já dizia o Maquiavel. Tu sempre aqui usou camiseta do Inter, agasalho do Inter, copo do Inter. Eu sempre fui, né, assim, tentar ser neutro, né? Democraticamente. Mas temos que... É data redonda. 120 anos. Parabéns para o mortal tricolor. Esse papo de imortal não me convence. Mas parabéns para o tricolor, afinal, já se diz aqui que é uma das maiores rivalidades do país, mas um não vive sem o outro, né? E um não cresce sem o outro, né? Então, todos os avanços de um e de outro dependem do rival, né? O Grêmio passou a ter um destaque nacional após os títulos brasileiros do Inter. O Inter passou a ter um destaque continental após dos títulos internacionais do Grêmio, né? Com perdão mas os títulos internacionais do Grêmio. O Grêmio ganhou uma Libertadores da América, o Inter tinha sido vice-campeão da América, mas quando o Grêmio ganhou a Libertadores da América, o Inter passou a se puxar a isso, né? O Grêmio ganhou duas, até que o Inter conseguisse ganhar uma, né? Então, um alavanca o outro. O estádio do Grêmio alavancou o Inter. O estádio do Inter, que era um estádio com uma arquibancada só, impulsionou o Grêmio a ter um estádio de verdade, né? O estádio do Grêmio fez com que o Inter construísse um estádio maior, né? E assim por diante. Então, um vai alavancando o outro, um vai empurrando o outro, essa rivalidade, um não vive sem o outro, né? Então, não teria Esporte Clube Internacional sem o Grêmio e vice-versa. O Grêmio não seria o que é sem o seu rival internacional, e está tudo certo. Parabéns. Assim como não existe a Hora do Saldanha sem o Grêmio e o Inter. Verdade. Tá vendo a polarização isso, pessoal? está no... Se você não sabe, esse é o bate-papo semanal que o pessoal gosta de chamar de podcast, A Hora dos Saldanhas, que está hosteado no site Red Circle. Vocês podem ouvir pelos seus melhores agregadores de podcast, como MP3, ou vocês também podem assistir a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, com legendas internacionais, e ver como nós estamos hoje. Hoje eu estou vestido com o uniforme. Acho que não vai dar para
não vai dar para filmar atrás, é qual, sabe quem é, né? Quem é que tá aqui o nome está, é o grande jogador aí, O Luizito Soares, só pode ser. O Soares, claro. Eu comprei essa camiseta aqui na minha última viagem e eu comprei a camiseta do Soares em homenagem a ele. Muito bem. Muito bem. E sim, queria trazer mais gente aqui para abrilhantar esse episódio, outros gremistas, mas o colega aí meio que sabotou hoje, mas tudo bem, né? Eu não fiz nada, nem sabia que tu ia convidar alguém. Não desconfiou? Assim, vai vir fulano, fulana. Não, nem desconfiei, nem... A Morgana sabia que a Morgana é gremista? Sei. Pois é, ela ia vir, mas teve um show lá em Floripa, aí, né? Aí ainda não estamos no mesmo nível para competir com o show do em Floripa. Aí fica para próximo aniversário ela vem. Mas é isso. Não, é uma brincadeira também, porque eu acho o seguinte, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. E não tem coisa mais idiota do que a rivalidade no futebol, seja de qualquer time. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, isso é uma coisa bem exacerbada, né? Que tá, eu quero fazer uma distinção. Uma coisa é rivalidade, né? A rivalidade... Isso que tu falou, da competição, um puxa o outro. Isso, a rivalidade da dupla Grenal, e o Grenal é considerado um dos clássicos mais destacados do país, em função de rivalidade e de disputa. A rivalidade é uma coisa. Peraí que eu tinha esquecido de trocar o fundo de tela aqui. A rivalidade é uma coisa, e ela até é saudável, né? Do ponto de vista de que um compete com o outro, um tenta crescer enquanto o outro cresce. Então, quando um está crescendo, o outro também se motiva a crescer. Ela é saudável, eu acho até. Tá? Uhum. Tu fazer uma brincadeira como eu brinquei contigo, estava de pijama e tudo mais, é uma coisa que é da flauta, da corneta e tudo mais, ela é saudável. Ela faz parte do futebol. Faz parte da brincadeira, senão não tem graça. O que eu acho completamente estúpido e insano são coisas que no Rio Grande do Sul até não acontece tanto, tá? Essa questão da violência, ela não acontece tanto no Rio Grande do Sul, a violência entre torcidas. Já tivemos episódios de violência entre torcidas, mas ela não é, eu vou dizer assim, fora do controle, como existe em outros lugares, como, por exemplo, em São Paulo, né? Que as pessoas simplesmente por ver alguém, quando está passando uma torcida e vê alguém com a camisa de um outro time, eles partem para a agressão imediata. Né? Uhum. Fatos de... Tu perguntou se aqui já tinha... Só no Rio Grande do Sul tinha tido óbito. Não. São Paulo é recordista de óbitos de confrontos entre torcidas. Praticamente todo ano tu tem episódios de alguém que morre em um jogo de futebol e um confronto entre torcidas. E no Rio de Janeiro também, inclusive fora de momentos de jogos. Tu tem torcidas se encontrando quando um dos times não está jogando, um time está jogando, o outro não está jogando, e as torcidas se encontram desses dois times e acabam se agredindo e acabam tendo episódios, inclusive, de falecimento. Isso é completamente fora da razão, fora da humanidade, né? É uma selvageria exagerada que extrapola a rivalidade. Né? E que acho que está fora completamente do propósito do esporte, né? Do esporte, claro, com certeza. Se você pensar que se fosse, sei lá, primeiro que ninguém que vai torcer para qualquer competição que seja vai estar ganhando alguma coisa em cima. Nem aposta, nem isso conta, não tá ganhando. Tu não tá. É como uma vez eu vi um filme e o cara fala: a gente tá vendo 22 milionários correndo atrás de uma bola. Sim. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma.
Ou como o falha de cobertura falou ontem, o brasileiro na esperança de um milionário evangélico todo tatuado, temporariamente usando a camiseta do seu time, dá uma esperança momentânea de alegria que vai durar 2 horas. É. Para ele não vai fazer diferença nenhuma, né, ele vai receber por aquela temporada e a pessoa que ganhar, Então, tá. Mas, se fosse sei lá, um esporte violento como um futebol não, como um boxe, como um MMA, que aí tá ali a violência é parte daquele esporte, mas, pô, no futebol, tá certo que pode ser um futebol às vezes meio agressivo, mas aí as pessoas pegarem aquilo e extrapolarem para fora do campo, isso é uma idiotice tão grande. E é isso aqui que a gente tá fazendo, essa assim, brincadeira de assim sempre estar como zoando o outro, uma coisa familiar até, faz parte, mas Assim como as cobranças exageradas em relação ao time, aos jogadores do próprio time, ir lá vandalizar o estádio, ir lá ameaçar os jogadores, sabe? Eu acho que isso é coisa de criminoso, de desocupado. Tem gente que durante o dia, durante a semana, num horário que deveria estar trabalhando, ou estudando, ou fazendo alguma coisa produtiva, está indo lá na sede do clube para ameaçar jogador, para ameaçar dirigente, para detonar patrimônio, né? Eu me lembro uma vez um conhecido meu não gostava de um determinado jogador, fez cartaz para ir no jogo para criticar o cara. E eu achei aquilo a coisa mais estúpida do mundo, porque, tipo assim, ó, se eu não estou gostando, eu não vou. Eu não pago ingresso para ir ver uma coisa que vai me irritar. Eu não pago ingresso para ir. Aí o cara faz um cartaz, paga ingresso, deixa de estar com a sua família, vai lá o domingo ficar. Naquele tempo tinha que ir muito mais cedo para o estádio para poder pegar um lugar bom. bom, né? Aí para ir lá mostrar um cartazinho para criticar um jogador e tudo mais, que como tu disse, está com o seu salário ganho, está com o seu salário pago, né? E o cara vai lá passar raiva e xingar. Então não vai. Quiçá vai ver. Vai ver um filme, vai para o cinema, vai sair com a família, vai fazer outra coisa, não vê o futebol, né? Então, tu vem lá para criticar. Uma vez eu fui num jogo, quando começaram a dar a lista dos jogadores, o cara não tinha entrado em campo, a torcida estava vaiando. Eu disse, qual é a chance que esse cara tem de fazer uma boa partida hoje, né? De melhorar, de contribuir alguma coisa com o time? Se antes do cara jogar, tu pode vaiar o cara se o cara durante o jogo tiver um desempenho horrível, mas antes do cara jogar, tu já vaia o cara, já tá errado, né? Ou tu vai lá para apoiar, eu sempre fui dessa opinião, ou tu vai lá para apoiar, ou então tu não vai, né? Sim, A maior, claro. a maior revolta que tu pode fazer é não dar teu dinheiro, não assistir na TV, não pagar mensalidade de associado, não pagar ingresso, não contribuir, é desmonetarizar e não xingar, partir para violência nem nada. Aí tu fica lá pagando. Queimar a camisa, que é coisa tão burra. Queimou a camisa, ai, agora eu vou queimar essa camisa. Mas Tá, foi tu que comprou. sim, claro, A semana que vem vai se arrepender, vai comprar outra, vai dar vai mais ter que dinheiro para comprar o outra. clube. A punição seria desmonetarizar e não xingar e não partir para violência. Porque o cara está com o É, salário dele ganho. E é mas isso eu acho milionário. É como que a tu disse. pessoa, leva mais a sério o futebol do que deveria levar a sério a política ou Isso é eu estava verdade. pensando uma frase, né, o Brasil é único no sentido que estamos BBB o quê? BBB 22? 23. Vai para 23? 24. Vai para Eu acho 24. o seguinte, que no Brasil, o pessoal vota como se fosse um voto para o BBB, mas debate o BBB como se deveria estar debatendo política. Exatamente. Tá, eu lembro que ano Exatamente. passado, em 2022, que era a campanha presidencial, tinha um fulano na época que o Twitter ainda era bom, ele não era do Elon Musk, que esse cara simplesmente ele como assim, ele parava o Twitter na sala que ele abria e eram 200.000 pessoas ouvindo para debater, para falar sobre
o Big Brother. Tá certo, é entretenimento, cada um escolhe o seu, como vai fazer, mas o pessoal se engaja de uma forma, e aí quando vai votar, a gente tem essas aberrações aí que a gente vê na CPI, CPMIs, nos plenários, sabe, porque o cara votou como se estivesse votando para um BBB, não para um Ah, cara que vai legislar as é, leis que vão determinar a vida da pessoa e do futuro, sabe. Eu infelizmente, a sei que eu saí um pouquinho do polarização. futebol, mas é a mesma coisa, às vezes, pessoas levam tão a Ah, sério o futebol e deveriam se levar mais a sério e cobrar. Não é o jogador que tu tem que ir lá cobrar, sabe. Ou fazer aquilo que eu já falei, assim, que é muito errado, de você acossar a pessoa para cobrar dela. Não, é você ir numa sessão de um plenário, não é. Ou quando essa pessoa se dispõe a estar fazendo uma caminhada política ou abre para um debate, é ir lá e cobrar o político, não cobrar um jogador de futebol, um técnico de uma comissão técnica de um time. Poxa vida! Ah, é. caramba, acho que se o pessoal levasse as coisas um pouquinho mais a sério, a gente não ia estar vivendo esse cenário de A, a, bizarro, né. Eu acho que a essa quinta-feira polarização da política majoritária do Brasil, ela gerou uma disformidade no parlamento, né? Porque conseguiram se eleger pessoas de uma mediocridade, surfando na onda dessa bipolaridade que se instalou, né? Dessa polaridade que se instalou no país, do ponto de vista majoritário, né? Então, algumas pessoas surfando nesta onda, pessoas que não têm condições nenhuma de estar num parlamento, né? Pessoas sem nem saber o que é que está fazendo lá, sem nem saber o que está fazendo lá, que vão para uma comissão, que vão para uma coisa que não leem, que se informam pelo WhatsApp, que se formam por corrente, por Facebook, por sei lá o que, não leem o que tem que ler. A sua assessoria não é capacitada para lhe assessorar, falar bobagem e gastar o dinheiro público sem Ô serventia. Ô presidente, eu queria saber, é, um sujeito foi condenado por abolição violenta do Estado Democrático. Isso é lei? Isso é lei agora? Desde quando isso é lei? Desde quando isso é lei? Como que vai colocar um sujeito assim? Como que vai prender um sujeito assim? Como inventaram isso agora? um senador, e não é o Senador. primeiro mandato dele, Não, que tem carreira, que está lá há bastante tempo. tá. Foi tão ridículo que depois mandou uma nota. Já saiu, mas mandou uma nota aqui, clarificando que ele não estava ciente dessa lei, mas ele acabou de pesquisar no Google e confirmou, então ele pede para retirar a declaração dele. Sim, mas aquela declaração já foi. Se tu não assistiu o negócio até o final, o pessoal fez aquele recorte, olha aqui, ó, aqui tá o senador, né, não vão falar o nome dele, eh, e ai, estão inventando uma lei que não existe, porque não estão preparado. Ou não Não. estão preparado também, ou são, porque também eu tenho um pessoal ali que é bem esperto, e ali é na maldade. É na maldade que eles agem, sabe. Mas Pois só um é, mas pouquinho, antes que a gente pois entrar é, na política, vamos pois é, calma, calma, mas calma. é o parlamento, é dinheiro público, é salário público, é verba pública, é tudo mais, e é cargo público. Então, Sim, tipo assim, tem que ter a responsabilidade com isso. Ou a responsabilidade é só com quem é concursado? Tá? Porque o funcionário público concursado, ele tem uma série de regras e tem todo um código jurídico para lhe regular a atuação, uhum. que lhe proíbe, que lhe permite, que lhe veda condutas. Aí o não concursado, o eleito, que é temporário, pode fazer o absurdo que fizer e gastar o dinheiro público com as maiores barbaridades do mundo, isso tem que ser visto com carinho e atenção, não? Claro, claro.
Mas antes da gente falar um pouquinho mais de política, colega Ivo, é que assim, é bom a gente vai entremeando as coisas aí. Conta pra nós aí, eu ia perguntar assim, qual foi o momento mais emocionante na sua vida do jogo do Grêmio? Mas aí eu tenho uma que foi, ele tá, porque ele foi cortado no episódio esse episódio foi censurado, ele não tá nem no MP3 mais, que era do Michael Show, esse episódio foi censurado. Mas tu contou, e aí vai aparecer aqui não, vai aparecer no link, na descrição do episódio, no aniversário de Porto Alegre, tu contou que tu inventou a ola no Estádio Olímpico. Mas ali, eu tava pensando, não foi o teu ponto alto. Teu ponto alto foi ter a chance de estar no meio da torcida do Grêmio, podendo xingar o jogador do Grêmio, quando eles erravam. Ou não é verdade? Xinguei Porque os tanto parecia que era um jogadores, torcedor nervoso. xinguei os torcedores, xinguei os jogadores, xinguei todo mundo, xinguei o Grêmio inteiro. Até a pessoa Sem vai falar assim: ó, apanhar. tá, chega, que senão a gente vai te denunciar aqui. Mas teve alguém que me ameaçou, disse, eu vou te dizer. Faz isso E, não não, e aí, o pior, meu eu não sei sobrinho se não vai foi ter como naquele voltar pra jogo. casa. Eu não sei se foi naquele jogo ou se foi num outro jogo que eu fui. Eu fui uma vez com o pai de uma amiga minha lá, ele queria conhecer. Ele era de outro país que ele era aficionado por futebol, no país dele não tinha futebol tão forte como o Brasil, e ela conseguiu ingressos para um Grenal no Olímpico, na torcida do Grêmio. E eu fui obrigado a ir, né, para levar o Coroa lá e tudo mais, e me controlar, né, na torcida. Aí uma hora eu vou num bar Uma lá. amiga, né? É uma amiga. Eita, você acha que era a época que tu fazia tudo, né? Aí eu fui no Tudo por bar uma lá. amiga. Eu fui lá no bar. Não, eu estava assessorando o senhor lá. Aham. Aí eu fui num bar e tinha um cara que era dono de um restaurante, de um bar, um cara conhecido, sim, e que eu frequentava o bar também. E eu acho que o cara meio que me reconheceu, e de certo, alguma vez eu devo ter ido com roupa do Inter e tudo mais. E o cara me olhou assim, esquisito. Eu vi que o cara, sabe? Eu disse, pá, Vai cair teu disfarce. me descobriram. Mas e aí? Mas aí tu assistiu o jogo todo? Assisti, né? Claro. Quietinho. Quietinho. O Inter marcou algum gol? Não, acho que foi 2-0 pro Grêmio, uma coisa assim. Ainda bem, né? Mas teve um lance que o jogador do Inter pegou e driblou 2 ou 3 no meio do campo, assim, e vem em direção ao gol. E eu. Ah, que droga, amor! Tive que misturar a emoção com E a fazer a interpretação. indignação, né? Tive que transformar a emoção em indignação para poder sair vivo. Ai. Ó, eu ia dizer uma coisa, um momento que, tirando, é claro, a vez que a gente foi no estádio, a primeira vez que eu fui no estádio foi contigo lá. Depois em 2003, eu fui de novo no estádio com uns amigos meus, também era Libertadores da América. Mas eu acho que pra mim, todo mundo fala da batalha dos aflitos, né? Eu me É, arrependo de não ter visto esse jogo. Eu estava num passeio de barco no Guaíba, e aí não estava nem ouvindo o jogo. Alguém estava ouvindo o jogo no barco e falou, e eu me arrependo de não ter visto esse jogo. Porque eu acho que foi um jogo épico. Eu acho que realmente era um jogo que eu gostaria de ter visto e tudo mais. Óbvio, eu estava secando, mas acho que foi memorável. Aquilo ali foi um troço assim, fora aquelas coisas da mágica do futebol, aquelas coisas muito fora da curva, né? Quando a pessoa que estava ouvindo falou que o Grêmio estava com 2 ou 3 expulsos e era o segundo pênalti contra o Grêmio, eu disse, bom,
Agora acabou, né? Tanto que a torcida do Santa Cruz lá no outro estádio estava dando a volta olímpica com a taça na mão, né? E aí houve aquela jogada, o Grêmio com 7 em campo e o Anderson lá fez aquele gol. Depois eu fui pro bar lá, meus amigos que tinham visto o jogo, cheguei lá, tava todo mundo muito bêbado, muito louco, foi uma noite muito doida, assim, eu tava são e sóbrio e todo mundo enlouquecido, era todo mundo querendo me contar, desesperado, as pessoas bêbadas e querendo me contar, todos gremistas, tentando me contar e expressar a emoção que eles estavam, assim, foi um negócio muito louco. Eu não vi, de fato, aquele jogo, mas é um jogo que eu gostaria de ter visto. Tá, mas tu ia dizer que o jogo mais emocionante não foi esse, teu. Não, o que eu ia dizer é que ele foi em 2005, né? É por aí, 2005, 2006, 2005. É, e 6. eu não Então, eu 2005, eu 2006. eu não peguei essa porque eu estava fora do Brasil, já estava morando fora, e eu não peguei esse jogo. Sim. Eu sou, porque para mim, o que eu acompanhei que foi um dos mais, assim, foi em 95, pela Libertadores, que, teve um jogo o primeiro jogo foi em Porto Alegre, na época que o Filipão era o técnico, aí tinha o Jardel, o Paulo Nunes, o Darley era o goleiro, Ah, contra o Palmeiras. e é contra o Palmeiras. E o Grêmio fez 5-0 em cima do Palmeiras. E deu uma pancadaria generalizada no final do jogo, né? E lá em E, São Paulo foi 5-1, com e gol de aí, em São saco do Paulo, o Jardel. Palmeiras tinha que ganhar de 5-0 para ir para os pênaltis ou de 6-0, né? E não é que o Palmeiras foi Fez para 5 gols. cima e fez os 5, só que o Grêmio também fez um gol, né? Foi De 5-1. saco. Fez um gol de Aquele saco do jogo Jardel. para mim, foi um jogo tenso, porque naquele ano o Grêmio vinha numa ascendente, tava com um timão, né? Só Uhum. tinha teve também esse que depois por um tempo ele foi esse. O jogador que virou técnico, O Roger. o Roger, tinha o Roger, tinha o Acer, como é que é o nome? Aquele Paraguai, Arce. 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 Tinha uma galera de peso Arce, ali. Rivarola. Paulo É, Nunes. tinha um timão naquela época. O Jardel garantiu com gol de saco. Ali foi o momento do Grêmio. E uma coisa que eu já falei aqui também, eu sempre, nessa época, né, sempre assisti os jogos com a avó, com a sua mãe. Tinha aquela cadeirinha de balanço do lado da cama dela, e assisti os jogos ali com ela, assisti muito jogo com ela. Ela era gremista. Então, para mim, até hoje, quando eu consigo pegar um streaming aqui, consigo assistir um jogo do Grêmio, eu sinto uma certa presença, assim, sabe, dela. Sim. Então é isso, essa é a parte do esporte, a gente tá aqui, eu acho assim, como tu falou, é para brincar, é para, né, eu acho que a partir do momento que tu toma a sério, que tu estraga a tua alegria, aí já não é mais entretenimento. Já é um sofrimento, ou que tu briga com as pessoas por causa disso, ou discute com família, ou sabe? Ou, eu lembro quando em 2022 recebo a mensagem da prima lá: "Perdemos". Ah, perdi nada, né? Se tu acha que tu perdeu alguma coisa, esse é problema teu. Tá, e daí? Mas é isso, a E é, rivalidade tem que ser legal, tem que ser como tu falou, tem que ser para impulsionar, para puxar, para crescer, né. E é a mesma coisa, a gente pode até fazer um paralelo, de novo, com a política, com a democracia. Tu ter partidos que sejam de direita, de esquerda, de centro, tu discordar de uma pessoa, tu discordar de uma ideia, tu criar ideias propositivas, né, contraponto, é uma democracia saudável. Agora o ruim é quando vai para o extremismo, tu tem uma extrema direita ou que tu tem um pessoal fisiológico que só quer cargo, só quer dinheiro, só quer boquinha, e só vai votar contra só por birrinha, né.
Aí que é infelizmente o que tá virando que virou a política no Brasil. Ou o cara é fisiológico, ou ele é um extremista, né? E as críticas aqui, para terminar com um pouco de crítica também, porque eu acho que tem que ter um valor crítico. Um cara que a avó gostava muito dele como jogador, foi um grande jogador pro time, um técnico ok, mas que ultimamente tá decepcionando aí, né? Porque ele é um bolsonarista assumido. E aí acho que misturou aí e ficou meio ruim. A estátua dele também tá horrível. E a minha última crítica, a pior delas, é essa babaquice que não dá para ir no estádio se você não tem CPF. Então, se o colega aí, o pai da sua amiga, voltasse ao Brasil e quisesse ver um jogo na arena, ele não ia poder. Sabe por Ele não quê? tem CPF. Porque ele não tem CPF. O que é ridículo. Como é que você não pode assistir um jogo porque você não tem CPF? Quer dizer, uma pessoa fora do Brasil, ela tem que tirar um passaporte e um CPF? Ah, se liguem, né? Que regra ridícula. Ridículo. Fora a se a gente for entrar no tema do estádio, aí é outra coisa, como tentaram fazer aquele entorno ali, achavam que iam fazer o estádio, iam mudar a vista, né, e parece que saiu tudo pela errado. Então, Grêmio, seja o tricolor, não seja o defensor do CPF, que isso aí é ridículo. Vou botar aqui, ó, vai entrar aqui, ó. Machete, coloca aqui a foto do site, aqui a pergunta mais feita, porque não fui a única pessoa que ficou surpresa com isso. A pergunta tá ali, ó. Ó, lê aí, ó. Sou estrangeiro e quero assistir a um jogo na arena do Grêmio. Como devo proceder? Para compra é necessária a apresentação de um CPF válido. Ô, Grêmio, administração da arena, por que não colocou assim direto pro pessoa? Não, infelizmente, estrangeiros não podem entrar no nosso estádio, nem comprar ingresso. Então, como é que quando tem jogo a Libertadores o pessoal entra? Compra tudo de cambista? Tá decepcionado. Hashtag muito triste com você, Arena. Fala, Deixa eu colega falar aí. uma coisa sobre rivalidade aí com as catástrofes aí que acometeram o Rio Grande do Sul aí, do tempo, climáticas. Os dois times se andaram se unindo aí em campanhas solidárias, um fez, o outro elogiou, e eles deixaram a rivalidade de lado e estavam se apoiando. Inclusive, essa semana teve o Dunga, né, que é um ídolo da torcida colorada, e ele tem um projeto social lá. Ele esteve no vestiário do Grêmio falando com os jogadores, né, justamente sobre isso, né? Tem momentos que a camiseta fica de lado e a gente se une em ações solidárias para apoiar todo mundo. Isso é bem bacana, bem legal. E é aquilo que também, de novo, o ensinamento que eu aprendi da avó, a gente sempre chama vocês de secador, mas a avó falou, né? Ia ter um jogo que era Inter e Palmeiras, ou Inter e São Paulo, e ela torcendo pro Inter. Aí Não, ela não vai torcer pro. Não sou paulista, eu sou gaúcha. Antes de torcer para um time de um outro estado, eu vou torcer para um time do meu estado, né? E assim ela falava, se é o Inter jogando contra outro time, claro que eu vou torcer para o Inter. Que eu vou ganhar se o Inter perder? Eu quero que um time gaúcho ganhe. Assim que né, se for uma Copa América, o Brasil não tá, vou torcer para Argentina, vou torcer para Uruguai. Não interessa, porque é a América do Sul contra, sabe, e assim vai. E eu comentei, até um cara falou a mesma coisa: "Não, claro que eu vou torcer para o Inter", e era gremista, né, o nosso ouvinte aqui, que ele sempre troco ideia com ele no Instagram. Falou: "Claro que eu vou torcer para o Inter, porque afinal de contas eu quero que um time gaúcho ganhe do que um time de fora", né. E aí essas coisas também se juntam para A mãe era a gremista mais colorada que eu já vi. Ela dizia assim. Ultimamente, nos últimos tempos, o pai dormia cedo, o pai apagava e a mãe ficava vendo o jogo do Inter, né? O jogo que o Inter foi campeão do mundo lá, eu disse: cadê o pai? Ele foi não sei aonde, foi no mercado. Eu disse: como o pai foi no mercado? O Inter acabou de ser campeão do mundo.
Teu pai nem viu o jogo aí direito. E ela estava torcendo para o Inter, né? E o pai nem estava aí. E ela dizia, porque é gaúcho, é um time gaúcho, e vocês todos são colorado, aí vocês vão ficar felizes, aí eu torço também. Fico Então, feliz por vocês. coração de mãe. Coração É de mãe. isso. É. Mas tu citou uma coisa aí, colega, da semana passada, né, que teve, acho, começou a baixar o nível dos rios, mas começou a chover em outros lugares aí, a Alvorada subiu. Não, é que a Alvorada nós tivemos uma chuva muito grande essa semana. Teve aquela chuva lá que foi muito alta na região do Taquari, na região da Serra, e aqui teve a chuva, mas ela não foi nos mesmos índices, entendeu? Choveu bastante aqui, mas não uma chuva absurda de 200 milímetros. Tá? Lembrando, a qualquer um que não entende de precipitação meteorológica, quando chove pra caramba, que chove 2 dias sem parar e chove muito, é 60 milímetros. Entende? Então, se ficar 2 dias chovendo muito forte, 2 dias sem parar, é mais ou menos 60 milímetros. Para a pessoa entender que 200 milímetros em 4 horas é uma quantidade absurda de água, né? É uma coisa fora do normal. 200 milímetros é mais do que as médias mensais de chuva nos meses chuvosos. Então, se a média de um mês chuvoso é 170 milímetros, por exemplo, chover 200 milímetros em 4 horas é toda a chuva de um mês inteiro, prevista para um mês inteiro, e concentrada num momento só. Então, isso é devastador. Então, teve essa chuva muito forte na Serra, que choveu bastante, mas não no mesmo patamar. Choveu bastante, mas não uma chuva absurda. Só que essa semana choveu bastante. Choveu perto de 60 milímetros, 30 e poucos milímetros, 60 milímetros. Uma chuva bem intensa, bem forte. O que acontece com a Alvorada? A Alvorada tem um rio de várzea, que não é um rio de margem, é um rio de alagadiço, de banhado. Né? Tem uma região que faz parte da várzea desse rio, e ele é um rio tributário de outras águas que vêm lá de cima, que vêm de outras partes do estado. Né? O Guaíba, para quem não entende, tem 5 rios desaguando no Guaíba, no Lago Guaíba, que vai desembocar na Lagoa dos Patos. Guaíba recebe a água do Gravataí, do Sinos, do Caí, do Taquari e do Jacuí. Tá? Se chove muito do meio do estado, na região da Serra e do meio do estado, essas águas todas chegam ao mesmo tempo no Rio Guaíba. Se o vento tiver sul, essa água toda vai chegar, vai ser represada pelo vento e não vai dar vazão. E aí ela vai trancar. E aí tranca geralmente para o lado de Alvorada, que é o Rio Gravataí, que é esse rio de várzea e tudo mais. Então a chuva em Gravataí, a enchente em Gravataí, ontem, por exemplo, tinha sol. Quinta-feira já começou a abrir sol. Né? Quinta-feira a água estava numa determinada altura lá em Alvorada. Ontem ela subiu. Ontem ela continuava subindo, e eu não sei se hoje ela ainda não está subindo. Então ela sobe depois da chuva, porque é a água que está chegando e ela começa a se espalhar. Ela não causa uma tragédia como aconteceu no Vale do Taquari, porque o Vale do Taquari, como o nome já diz, é exatamente um vale. O rio é cavado, é lá embaixo, e eu tenho regiões altas assim. Tem pontes ali que estavam 30 metros acima do rio, e o rio passou por cima dessas pontes. Tá? Então, tu imagina as populações que estão nesse entorno. A água veio muito forte de enxurrada e não tem muito para onde ir. Então, por isso a devastação. Aqui é mais plano. Então, a água ela vem vindo. Espalha mais. Ela espalha mais, ela vem vindo, ela vai entrar na casa das pessoas, mas dá tempo das pessoas saírem e ela vem mais lentamente. Ela não vem de enxurrada. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, hoje vários alunos
que estão alagados. Ontem mesmo eu pedi para como é que tá a água aí. Ele disse, tá na rua, ainda não entrou dentro de casa. Ontem a água entrou dentro da casa dele, né? Então ela vem vindo, ela vai subindo, mas não é o dano material, vamos dizer assim, né? O dano de tu perder as tuas coisas, ter que sair de casa, de ter que sair de barco de dentro de casa. Então, a água na rua dá na metade do corpo. Então, mesmo que a tua casa seja um pouco mais alta, a tua rua está com a água até a metade do corpo. Então, tu tem que sair de barco de dentro de casa para tudo, tu fica ilhado dentro de casa. Né? Não é o mesmo tipo de coisa lá desse pessoal de Mussum e de Roca Salles, que a água veio muito rápido e destruindo tudo. Né? Olha, é uma forma bem fácil assim, de se entender. Eu vou tentar explicar aqui. Quem sabe as pessoas entendem para sempre. Quando eu falo assim, tantos milímetros, precipitação de chuva, tantos milímetros, você tem que pensar o seguinte: você tem que pensar na área em que se choveu, tá? Na região. Então, choveu na cidade inteira, ou choveu num bairro específico, não é? Você separar esse espaço geográfico e em quanto tempo foi esses milímetros, tá? Se tu levou um dia inteiro chovendo para encher 1 milímetro, é uma coisa. Se tu falar assim que em 1 hora foram 5 milímetros, é uma coisa muito rápida, muito violenta. Foi um temporal, tá? Assim, cada milímetro é como se fosse 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então, tu imagina a frente da tua casa, no portal da tua casa, tá? Na entrada da casa de qualquer pessoa é fácil. Imagina ali 1 metro quadrado. Num metro quadrado ali, colocando o que é milímetro, tu converte para litro. Então, quando fala que se choveu, não, é 1 para 1, desculpa. É 1 para 1, 1 milímetro, 1 litro. Se fala que choveram 20 milímetros, quer dizer que se choveu na frente da tua casa, 20 litros d'água. Então, tu imagina a frente da tua casa, tu imagina um garrafão desses de água, que geralmente o pessoal, né, tem um pessoal que tem garrafão de água em casa, ou de bebedouro, de escritório, é aquele azulzinho de 20 litros, tá? Imagina um daqueles virando na frente da tua casa. Em 1 metro. Em 1 metro. Se aquilo ali, se tu for fazer um furinho e ele for caindo de conta-gota, ele vai achando um lugar para sair. Agora, se tu pegar esse mesmo galão de água e virar ele de uma vez só, o que vai acontecer com a frente da tua casa? Só para te já ter uma ideia. Vai ficar com lama? A água vai subir e vai entrar para dentro de casa? Essa é uma forma bem prática da pessoa saber o quanto que é a chuva. Aí essa acho que fica a forma mais fácil da pessoa pensar assim, cada milímetro pensa em 1 litro d'água. Então, quando fala assim, choveu 20 milímetros, choveram 20 litros naquela região. É um Se falou, de água. choveu na cidade de Alvorada inteira e durante o dia se chegou a 20 milímetros, então tu imagina que na cidade inteira, virando a cada 1 metro, um galão desses, durante um dia. Se fala que isso foi em 3 horas, aí tu começa a se assustar, porque se daqui a 3 horas vai vir mais 20 galão, e aí a coisa vai subindo, entendeu? Então essa é uma forma do pessoal se situar um pouco. Espero que a Hora dos Saldanhas é cultura. Se você ainda não segue esse programa, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Toda semana, às 5 da tarde, ao vivo, ou às vezes não, a gente tem um programa aqui saindo para vocês. Agora tem uma coisa também, né, colega? O pessoal desapareceu aí, teve várias pessoas sumidas, né? Mas está preocupando que tem um sujeito aí, um gaúcho que também desapareceu. Esse senhor aqui, ó, esse senador gaúcho, ele tá desaparecido. Será que ele foi levado pela chuva? Pois é, né? Não aparece em nada. Se alguém souber desse senhor aí, tiver, né? Tá desaparecido, ó. Não apareceu aí com todas essas chuvas aí no Rio Grande do Sul.
Ele que é um Não é senador verdade. gaúcho, tá? É. Fica aí nosso alerta aí para a população, se vier um senhor assim com essas características vagando aí, Que loucura. acontece, né? É. E olha, para finalizar um pouquinho aqui, é óbvio que talvez a gente pode deixar para falar um pouco mais semana que vem, fazer uns reacts, mas não tem como deixar de falar que Das notícias da semana. assombroso o que aconteceu essa semana no STF, por isso a brincadeira no início, né, cara? Cara, eu não acredito, realmente sério, né? Eu pensava assim, ó, tu vai numa corte, tu tem que ter um decoro. Primeiro que tu tem que usar uma toga, né? Começa a ter uma formalidade ali, toda uma simbologia. Depois, tá, aí tu pensa assim, tu tá na Suprema Corte do país, um caso que tá sendo televisionado, que tá na internet, que tá ampla divulgação, tu vai fazer uma defesa. Colega aí, por favor. Eu já fiquei sem. Não, olha, nem tenho o que falar, porque eu acho que o Alexandre de Moraes já falou tudo o que tinha que falar, né? Eu nunca vi alguém ser tão explícito assim no microfone. Ele disse: olha, é patético, é ridículo e patético. Ele falou: o cara não. Inclusive, ele deu um alerta Um à OAB. discursinho medíocre. É, ele deu um alerta à OAB. O cara paga, constitui um advogado e o advogado não faz a defesa. Vai lá para falar bobagem, vai lá para atacar os juízes, vai lá para usar discurso fajuto. Ora, defenda o seu constituído, porque essa é a obrigação. Porque a gente. O primeiro foi lá se defender. Uhum. O primeiro foi se defender porque ele Já tinha também, daqui a falado uns dias, é ele que está sentado lá, É. como réu. Aí o outro vai lá. Eu vou te dizer que o cara confundiu o Pequeno Príncipe com o Príncipe do Maquiavel. A gente pode até botar na conta do lapso, né? Da empolgação do momento, o lapso o cara erra, todo mundo na hora do discurso, na hora da fala, pode errar, né? Embora, como disse o Alexandre de Moraes, no Príncipe do Maquiavel não existe essa expressão de que os fins justificam os meios. Tu pode até inferir isso da leitura da obra do Maquiavel, mas tu tem que separar muito bem e entender o que o Maquiavel tá escrevendo. Né? Ele está fazendo uma análise. Ele não está fazendo uma análise, ele não está escrevendo sobre a postura de um cidadão. Ele está observando o jogo político da época dele, do momento dele, está caracterizando tipos de governo e como que o cara que queira ser bem-sucedido no seu governo deve agir para sair vivo do negócio, para sair ainda com o poder. Né? Então, ele está fazendo uma análise. Né? O Príncipe do Maquiavel é uma análise sobre o exercício do poder. Quando tu tem inimigos, quando tu tem oposição, quando tu tem o povo, tá? Tu tem que agradar o povo, mas em alguns momentos o povo vai estar contra ti, né? Tem uma parte muito interessante do Maquiavel, assim, como é que o governante deveria ser? Pelo amor ou pelo temor? O ideal, né? O ideal Pelo sempre é amor, pelo mas amor. o amor passa. Mas o ser humano não presta. Né? E isso está na Bíblia, né? Se tu pegar a Bíblia, a nação de Israel lá, o povo escolhido de Deus, né? O povo da Bíblia é um povo nojento, né? Um povo ingrato, um povo que qualquer coisa vira as costas, um povo que toda hora, né? Então é disso que o Maquiavel está falando. Ah, tu pode ser amado, né? Mas as pessoas vão te amar se alguma coisa for contra o desejo delas ou se elas acharem uma outra vantagem, elas se vendem
e pai, vão te apunhalar pelas costas. Então as pessoas também têm que te temer. Isso aí é uma análise política que ele está fazendo do momento em que ele está Não, escrevendo e poderia observando. ter outras citações, poderia ter usado, mas citou Mas o ele não livro falou errado. que os fins Assim, justificam os meios, ele nem falou isso aí, né? Para começar, então é isso, sabe? como é que Emerson Pilatos? Afonso Pilatos? Como é que é? E depois A eu outra que acho que foi tem que ter chorar. uma ação mais séria da UB, porque olha assim, ó, Bola a para gente já mim. fez várias brincadeiras, a gente sempre tá falando assim, né, os patriotários, os patriotas, o pessoal que, né, vai pra Papuda, vai pra Colmeia, tá, a gente tripudia em cima? Sim, tripudia. Por quê? Cometeram atos criminosos? Cometeram. Atos de vandalismo? Atos que beiram terrorismo? Sim, sim. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por violência? Sim, tá? São culpados. Mas, de novo, é aquela coisa. É o amplo direito à defesa e os direitos humanos, tá? Eles foram pessoas que cometeram um crime. Estão sendo julgadas. Não confessaram à base de tortura, não tiveram formas escusas de se conseguir provas contra eles, como a gente viu em Pelo alguns contrário, processos em eles mesmos alguns anos produziram as passados. provas contra eles. Eles Eles mesmos produziram produziram. as provas contra eles. Mesmo assim, né, no estado que a gente vive, tem direito a um julgamento, A ampla defesa. a ampla defesa. A última coisa que eles têm seria a defesa, essa defesa oral, a defesa do caso, né? Porque se o cara já confessou, não tem mais o que eles deveriam fazer é tentar abrandar a pena. Eles vão tomar uma pena. Isso não tenha dúvida. Tecnicamente. Mas era tentar abrandar a pena, mostrar situações, olha, fez isso, mas não era assim, ou uma motivação, ou trabalhar em cima de alguma. Cara, criar uma narrativa, fazer o que todo advogado faz em qualquer filme de advogado que a gente vê, o cara lutar pela inocência ou por baixar a pena do seu cliente. Mas esses caras, eles Veja bem, simplesmente jogaram ele na prisão para fazer um discursinho de lacração. tem uma divergência aberta ali, que é uma divergência técnica, e ela vai se reproduzir até o final, né? Ela vai até o final, porque é o entendimento do julgador ali, que é uma divergência técnica, que o advogado poderia explorar isso, né? Por exemplo, o Luiz Barroso, no entendimento dele, por que ele sempre pediu pena um pouco menor? Porque ele acha assim, ó, se o cara pratica um ato de golpe de Estado, automaticamente É a ele está abolição abolindo, ele está atacando o Estado democrático. democrático de direito. Então, Sim, eu tipo vi essa. assim, não vou punir o cara 2 vezes pelo mesmo crime. Tá? Uhum. É uma divergência técnica entre os desembargadores. E é uma coisa que pode ser explorada. Né? Os outros ministros lá, bolsonaristas, por exemplo, eles estão querendo minimizar ao máximo A a ação, realidade. sabe? A realidade. Né? E que os Mas advogados o acho que vão advogado podia conseguir. entrar nessa onda, tu entendeu? O advogado podia entrar nessa onda. E os caras não entraram, os caras foram lá falar merda. Véio. E aí o que aconteceu? Prejudicaram quem? O próprio cliente deles, né? Que ficaram com as penas máximas propostas lá, né? Embora as divergências entre os próprios ministros, né? O Zanin, que até não entendi por quê, quais são os argumentos do Zanin de dar um pouquinho mais baixo. O do Barroso eu entendi. Uhum. E já compreendi que em todos vai ser assim. Tá? Ficou bem claro. Ele, naquele ponto, ele acha que tem 2 crimes ali que são a mesma coisa. Então, pune por um, não vai punir pelos 2, que se eles são a mesma coisa. Então, esse é um ponto bem claro. Né? Mas os caras, para isso, o Alexandre de Moraes falou isso, o advogado tem que vir aqui e debater questões técnicas para tentar salvar o coisa, não agredir. A moça aquela que chorou, só observar bem o discurso dela, ela está atacando os ministros.
Ela disse, ai, eu sentei a primeira vez aqui, eu achei que, ai, era a época do Joaquim Barbosa, do Aires Brito e tudo mais. Então o STF era uma maravilha. Agora você, seu estão aí? Ela não falou isso, mas ela dá a entender no discurso dela. Entendeu? Sei. Ela dá a entender, ela dá uma indireta aos ministros que estão ali sentados quando ela diz que o STF dava gosto e era maravilhoso em outros tempos. Agora não é mais. Agora é o STF do bolsonarismo, que ataca o STF, que os juízes todos são incompetentes, são ladrões, são sem vergonha, são manipuladores, são comunistas, são o diabo vestido de vermelho. Não? É isso que ela Cabo de quis sogra. dizer. Não, isso que ela quis dizer. dessa mina, pra mim, eu acho o pior dela, porque eu acredito que a esposa do cara, que estava grávida, que teve um bebê, que o cara não conhece até hoje, ela faria uma defesa melhor do marido dela do que essa menina. Cara, eu acho assim, ó, olha lá, realmente, pessoal, assim, eu fiquei esses últimos dias e tô ainda realmente eu tenho pena dessa galera. Eu tenho pena deles, sabe? Apesar deles tentarem fazer algo que se desse certo, podia tirar a vida e a liberdade de várias pessoas, eu tenho pena deles no seguinte: ouvir mentiras sobre a mamadeira de, né, já sabe. Depois ouvir mentiras sobre o uso da máscara. Ouvir mentiras sobre aglomeração. Ouvir mentiras sobre a vacina, sabe? Ouviram mentiras sobre as urnas. Depois ouviram mentiras sobre o processo de diplomação do presidente e do vice. Mentira no dia da passagem de faixa. E no último ato de desespero, outra mentira de que ia ter um apoio, não tiveram. E agora, não caíram em nenhuma das. Passaram sem nada as mentiras sofridas nos últimos 4 anos, mas agora vão pagar um preço. Não morreram de Covid, não tiveram os problemas no meio do caminho, mas agora vão pagar por isso. E no último ato, a pessoa que deveria vir para defender eles, num estado que ainda dá direito a essa defesa, tripudia em cima deles. Para fazer um discursinho medíocre, barato e lacrador só para usar na internet. E isso não é atitude nem de advogado, nem de um ser humano. Porque se você tem empatia pelo um ser humano que está sendo julgado, você vai fazer tudo para julgar ele. Não seus sentimentos. Ai, porque eu sinto que eu tenho medo, porque eu sinto que vocês nos atacam, porque vocês isso, aquilo outro, que você deveria estar preso e não ser, sabe? Eles não estão ali para se defender ou defender as ideias dele. Eles estão para defender aqueles miseráveis que estão sentados ali, que vão passar 17 anos numa cadeia. É um edifício de crenças, construído e alicerçado só em base de mentira. É mentira o tempo inteiro. Todas as crenças são mentirosas. A cada semana se lança uma mentira nova e se difunde, e as pessoas continuam acreditando nas mentiras, entendeu? Então é um edifício de crenças todo alicerçado só na mentira. Tá? Essa semana saiu aí, agora está circulando vídeo justamente para justificar essa crença do Lula ladrão, por exemplo, que o Lula estava roubando caneta no negócio do G20. Pô, distribuíram lá para todo mundo que estava lá uns lápis, que é uns galhos de árvore lá. Lápis de galho de árvore, para todo mundo. Era 4 ou 5 lápis, era um conjunto de lápis. Para todo mundo. Aí, quando ele termina a fala dele, ele levanta na mesa e pega os lápis que ele ganhou, como todo mundo, e larga lá na bolsa da mulher. Aí fizeram um vídeo, vejam, ele roubando canetas. Olha, ele olha para o lado para ver se ninguém está olhando para ele. Ele vai até a comparsa dele e ela rapidamente bota na bolsa. Cara, meu. O cara que roubou bilhões vai no G20 para roubar caneta.
O problema é que essas canetas não eram cravejadas, eram lápis, era um galho de árvore, e não eram cravejadas de diamantes, né? E o Nem nada, não eram diamante. joias dadas por nenhum príncipe da Arábia Saudita, nem nada. Entendeu? Então, toda semana sai mentira. Toda semana sai mentira. Não. E isso vem há anos, né? Isso vem há anos. É toda semana uma mentira, toda semana uma mentira, toda semana uma mentira. E aí as pessoas que acreditaram, eu acredito que tem algumas pessoas que estavam lá, que se colocaram na posição de terroristas, de golpistas, né? Algumas delas estavam sinceramente iludidas por esse Não, sim, arcabouço de como eu mentira. falei, 4 anos de mentira. 5, né? Pra gente contar antes, 5 anos de mentira, cara. Claro, e isso que eu digo. E a última, não sei se, cara, talvez a última não, né? Pode ser a penúltima, porque infelizmente o grupo deles acha que não deveria existir direitos humanos e que bandido bom é bandido morto. E para eles, tu tá na penitenciária, tu é presidiário, não interessa o crime que tu cometeu. Então, o último vai ser que, com o dia que tu sair de lá, a tua reinserção na sociedade vai ser mais difícil, porque o bando de preconceituosos que não foi pego, que não foi preso, ou que foram um pouquinho mais espertos de ficar em casa, vão ter vão ter preconceito contigo. E vão fazer a tua vida impossível. E a vida da tua mulher, e a vida do teu filho que vai crescer sem pai, porque, tá, não vai ficar 17 anos, né? Metade da pena, depois pode recorrer, pena isso, aquilo, outro, não sei o que lá. Cara, 8 anos seguro vai estar em reclusão. Tu não vai ver 8 aniversários do teu filho, É verdade. tá? Isso, cara, isso qualquer pessoa com um senso, com... De novo, não é concordar com o ato deles, mas eu acho que, no mínimo, A ou B, cara, um Os caras advogado tinham que não ser pode sérios. fazer isso, O cara. problema é esse: não existe a seriedade devida para as coisas. Então, eles destruíram isso. Isso é uma coisa que eles conseguiram lograr êxito, sabe? Tem uma série de deputados e senadores, que aí eu não estou falando em ser ruim, ser mau senador, ser bom senador, ser mau deputado, ser bom deputado, ser honesto, ou ser corrupto, ou ser o que for. Tem deputados e senadores que não têm a mínima capacidade para estar lá, não sabem o que estão fazendo lá, estão lá como se estivessem num circo ou em qualquer lugar e não têm a noção do que representa estar representando um dos 3 poderes da República. Assim como o advogado constituído vai na Suprema Corte do país e acha que está dentro da internet, no WhatsApp, no grupo dos amigos, sei lá o quê. Não entende que está representando uma pessoa ali, não tem a postura, não tem a capacidade. Eu fico imaginando esses caras num tribunal do júri qualquer, tomando uma zancada, uma paulada de um juiz de primeira instância. No Supremo, os caras ainda foram... O Alexandre de Eles são Moraes, educados. eu acho que o Alexandre de Moraes, ainda, embora tenha sido mais explícito do que eu já tenha visto ali, ainda pegaram leve, sabe? Com a atitude dos caras ali. Os caras não estão preparados para estar ali. Não sabem o que é aquilo ali, não sabem o que é a instituição. E é isso. Então, esse castelo construído na base da mentira alavancou pessoas a posicionamentos, a posições que eles não têm a mínima condição de estar, e criam a ilusão para o resto da população de que é possível uma pessoa assim estar, sabe, desmoraliza todas as instituições do país. É um absurdo. Olha, gigantesco.
Eu acho que para encerrar, colega, eu queria tocar num assunto aí bem delicado, tá? É outro assunto da semana aí que vai dar o que falar aí na semana, né? A gente já conversou isso aqui outra vez, né? E a gente evoluiu bastante, né? Fazendo até as nossas meia-culpas e as nossas análises, balanços do crescimento individual, de que a gente passou da fase, né? De que não interessa para a gente a orientação sexual de qualquer pessoa, né? A orientação sexual de qualquer pessoa é um problema dela e não tem a ver. Nós já estamos assim, de que deve ser extremamente natural a orientação sexual de cada um. Então não interessa de saber se o fulano é gay, se a fulana é lésbica, isso não interessa. Como diria o nosso amigo, o grande cantor, o Ney Matogrosso, né? A minha sexualidade tem que vir em quinto lugar, eu acho, na minha vida. Primeiro é a minha profissão, se eu canto bem, se eu não canto bem, meu caráter, e um monte de outras coisas, para depois a minha orientação sexual. Isso aí não é o importante. Então, não deveria nunca tu olhar, assim como não é a cor da pele, né? Tu distinguir a pessoa se ela é branca, se ela é negra, se ela, né? Muito menos a orientação sexual, né? Ela só pode ser notícia, ela nunca deve ser motivo de piada, eu acho, tá? Já passamos disso também, da parte de fazer piadinha com homossexual. Já passou. Então, não serve para motivo de piada também. Muito menos de ofensa. Mas ela serve como notícia simplesmente quando ela vem para expor o caráter. Né? O caráter defeituoso da pessoa. De uma pessoa que vem de uma família homofóbica, de uma pessoa que vem de uma família dita família conservadora, que só entende uma maneira, uma fórmula de família, que é papai, mamãe e filhinho, casal heterossexual com filhos, não entende nenhuma outra possibilidade de família, que é contra outro tipo de possibilidade de família, que ataca os direitos de quem tem um outro tipo de família. Isso já tendo casado umas 4, 5 vezes, né? Tendo um filho com cada esposa diferente. Que atacam, por exemplo, eu não estou particularizando, tá? Eu estou falando no genérico. Não, sim. Tá? A família conservadora Uhum. que acha que um outro tipo de família não pode ter direito, ou seja, se um casal homossexual tiver direitos civis iguais aos deles, isso está lhe atacando, isso está lhe tirando alguma coisa quando não tira, né? Questões de patrimônio, questões de herança, questões de sustento são extremamente comprometidas quando tu nega direitos a uma pessoa que os tem, Sim. que os tem legitimamente, em questão da sua posição, sua opção sexual, sua orientação sexual. Né? Então, nós estamos falando da vida das pessoas. E quando tu ataca a vida das pessoas, dentro de uma certa moral, condenando, sendo raivoso... E hostilizando... Conta logo, conta, colega aí. Passe. Já entendemos. Já entendemos. Quem não sabe ainda, mas acho que todo mundo já sabe o que tu vai falar. Entendeu? Então, vamos lá. Não tem problema nenhum um rapaz ser homoafetivo e ter relacionamentos homoafetivos. O problema é esconder, mascarar e massacrar quem tem. Sim. E condenar isso. Esse é o problema. Então, se assuma logo e vá defender a causa dos homossexuais iguais a ti. E não vai atacar, não vai ser homofóbico, não vai ser perseguidor, discriminador, roubador de direito. Entendeu? Porque isso mostra, não da tua sexualidade, não é a tua sexualidade que importa. O que importa é o teu caráter, que é podre. Podre. Ou vai pedir pro teu pai engravidar uma assessora tua só para dizer que o filho é teu. Também não vai fazer isso.
Também. Nem sei se foi o pai. E olha, e é uma coisa, eu vi também vários ataques aí da galera que, né, que faz o L, e eu coloquei, isso não faz dele nem mais, nem menos culpado em qualquer caso que ele esteja sendo investigado. É investigado em esquema de pirâmide, é investigado em desvio de arma com os CACs, é investigado em esquema de corrupção, né, de licitação não, de contrato sem licitação. Não é isso que vai definir se ele é mais ou menos culpado. Só define que Só uma expõe o falta de caráter caráter da podre. pessoa, que também a pessoa não é obrigada a assumir, como tu falou, a sexualidade é de cada um e é a quinta coisa da vida dela. Agora, se ela quer usar como bandeira ser contra isso, aí é um problema. Aí é um problema. Não, isso só demonstra o seu caráter podre, né? Sim. É só um agravante para o seu caráter podre. Não é detrimento nenhum. O Da detrimento pessoa. é ser corrupto, é estar envolvido em transações escusas, em falsificações, em estelionato. Esse é o problema. Esse é o problema. A orientação sexual vindo à tona só demonstra o caráter podre porque sempre perseguiu. É de uma família que persegue, que rouba direitos dos outros. Assim. O teu erro é tu ter traído o teu namorado com um instrutor de tiro. Isso é feio. Isso é Quê? feio. Tu traiu o teu namorado com um instrutor de tiro. Tinha que ter terminado. Se o relacionamento não tá bem, acontece, termina ali, mas muito feio. Isso sim, essa é a parte errada da coisa. Mas, colega Ivo, o senhor mentiu pra mim. O senhor me deu esperança que ia me dar uma notícia bombástica. Por que o senhor fez isso comigo, colega Ivo? Mas ele não vai falar para não ter problema. Mas quem entendeu, entendeu. Semana que vem tem mais. Tá ok? Pessoal, se vocês estão aí, se vocês puderem dar uma ajuda, eu... De novo, cada um ajuda como pode, seja fazendo uma postagem, colocando, ó, pessoal, tal lugar tá tendo centro de distribuição. Se você puder doar 2, se você puder fazer um Pix, faça um Pix. Se você não puder, ajude a distribuir, ajude a informar onde é que estão ajudando o pessoal nas enchentes, tá? E se você não tem como nada para fazer, nem sequer quiser, só não espalhe notícia falsa. Já tá fazendo muito. Exatamente, não atrapalha, tá? Sabe, uma coisa que todo mundo pode fazer parece que não, pode doar sangue. Qualquer cidade, porque os bancos de sangue, o estoque vão estar baixos, porque menos pessoas vão estar doando. Vai ter pessoas que vão dar entrada no hospital por outras razões, porque estiveram ajudando, sabe? Faça. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode ajudar a passar para frente um lugar, um centro de distribuição, não, sabe? Tem várias formas que você pode ajudar. E se você não encontra nenhuma, só não espalha mentira e já tá de boa. Tá ok? Porque aqui a gente não tem comprometimento nenhum com a verdade, mas não tem fake news aqui, né? Esse é o moto do nosso show, que a gente tirou daquele livro da Arte da Guerra. É lá que tá escrito isso. Certo, pessoal? Então é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e até semana que vem. Abraço, colega Ivo. Abraço, tá ali na estante. Eu vou olhar se tá isso aí no livro mesmo, hein? Tá lá. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.